Olá, eu sou o Yuri, faço parte do grupo 25 e hoje eu estou aqui para fazer a apresentação do nosso projeto de Datatom. Bom, a partir do problema que foi proposto, a gente decidiu pegar as soluções que foram sugeridas no próprio desafio e em cima dessas sugestões elaborar as nossas soluções. Então a gente fez um algoritmo que gera match entre candidatos e vagas, a partir dos dados que foram fornecidos, né? A gente fez um algoritmo que pega os candidatos que foram bem-sucedidos e cria um agrupamento das características dele. Então a gente pegou algumas palavras-chave desses candidatos e criou 3 grupos. Poderiam ser mais, a gente acabou escolhendo 3 para uma questão de teste, uma simples questão de escolha do projeto, que pega essas características bem-sucedidas desses grupos, desses candidatos, né, e cria grupos. E a gente fez um agente de inteligência artificial também, a partir de uma API da OpenAI, que ele faz um processo de entrevista de emprego. Então ele faz algumas perguntas, você mesmo responde ali a partir do chat, linguagem natural, tudo, e ele dá um veredito após isso, né? Ele é treinado ele pega o contexto dos dados históricos que foram dados, alguns dados que a gente trabalhou aqui em cima desses dados históricos, a gente alimenta ele também dando um contexto, e a gente também dá um contexto na própria configuração da ferramenta. E aí, a partir disso, ele dá o veredito se está aprovado ou não, ele dá um match, a porcentagem de match com a vaga, ele traz alguns pontos ali que a gente configurou e que a gente vai mostrar a partir desse projeto. Bom, agora eu já estou aqui no Google Colab, né, para mostrar o código do projeto e a explicação. A gente vai subir isso no GitHub depois e também vai subir no Streamlib, porque são os outros 2 entregáveis, né, além desse vídeo que eu estou fazendo agora. Mas para explicação, eu achei melhor fazer por aqui mesmo, que é onde a gente desenvolveu tudo e já explica já. Então, bom, primeiro a gente tem a importação das bibliotecas que a gente vai utilizar, né? Então a gente tem essas linhas aqui de importação. Depois a gente faz o carregamento dos dados, né, dos JSONs que foram fornecidos. E depois a gente tem uma parte que já inicia o pré-processamento, né? Então a gente deixa tudo minúsculo, a gente tira caracteres especiais, a gente deixa o texto pronto ali para uma vetorização. Então a gente tem essas linhas de pré-processamento. Depois a gente começa o processo de vetorização já. Então a gente começa um processo de peso, né, para as palavras, baseado na frequência que elas são utilizadas, e também de similaridade do cosseno entre as vagas e os candidatos. Bom, após finalizar a parte de vetorização, né, e de similaridade, a gente vai começar aqui com a parte do projeto que a gente definiu como os matches, né? Uma parte de recomendação na prática, né? Então a gente seleciona aqui cada candidato com a melhor vaga que ele vai ter o match, a gente faz essa questão de juntar os dois, a gente cria uma lista ordenada com os matches mais promissores e para questão de exemplificação somente, né? A gente também faz a parte de exibir os 10 melhores matches. A gente colocou 10 só para exemplificar isso. Agora a gente começa uma parte de identificação de padrões dos candidatos bem-sucedidos, né? Então a gente pega os candidatos que foram encaminhados para o requisitante e a gente vai usar esse dado para a criação do perfil dos candidatos bem-sucedidos. Bom, após isso, né, a gente vai pegar... vai começar a parte de cluster já. Então a gente vai pegar o vetor que a gente tem e vai transformar num array numérico. E depois a gente vai usar o algoritmo caminhos, né, para separar esses candidatos bem-sucedidos que a gente selecionou em 3 clusters. Esses clusters vão ser os perfis de candidatos bem-sucedidos. A gente usou 3 aqui para exemplificação também. Aliás, a gente vai ver até que os 2 primeiros ficaram mais interessantes. O terceiro cluster já funciona também, mas não está no nível dos 2 primeiros. Mas a gente vai fazer a criação desses clusters. E depois a gente vai, né, já vai estar associado, né, a gente vai fazer essa questão de exibição da associação dos clusters com cada candidato, né? Então a gente vai mostrar aqui cada candidato e o cluster que ele foi colocado. Bom, após a associação, né, de cada candidato ao seu cluster, a gente vai começar o trabalho de extração de palavra-chave por clusters. Então, a gente chama algumas bibliotecas aqui, e aí a gente vai tirar as stop words, que são as palavras irrelevantes, a gente vai extrair as palavras-chave por clusters, e aí a gente vai mostrar, né, essas palavras-chave por cluster. Então, como eu falei já antes, o cluster 1 e o 2, no caso aqui veio o 2 e 1, né?
eles têm palavras que são mais alinhadas, tem uma ou outra, tipo Brasil, que talvez não seja tão relevante, mas de resto ele traz palavras mais alinhadas, realmente com o que a gente quer, com o que a gente está buscando, e são as palavras que têm mais ocorrências. O terceiro cluster, ou cluster 0, ele já cai bastante o número de ocorrências, e com isso traz palavras não totalmente fora do contexto, porque a gente tirou os stop words, né? A gente já está pegando os candidatos bem-sucedidos, a gente tirou os stop words, mas 2021, 2018, Paulo traz DevOps, redes, algumas palavras que dá para entender porque estão aqui, mas os dois primeiros clusters aqui, o cluster 2 e o cluster 1, eles são bem mais alinhados. Bom, após isso, a gente já vai começar a terceira parte, né? Então a gente já teve a parte de match, a parte de criação dos perfis aqui dos candidatos bem-sucedidos, para uma facilitação ali da identificação do que seriam as características ali, né? De candidatos que são bem-sucedidos nas vagas por palavra-chave. Então aqui tá algo bem generalista, né, que a gente fez para o projeto, mas a gente poderia, sem muita dificuldade, elaborar mais para a questão de vagas, tipos de vagas. Então uma vaga de analista de dados, sem definir o nível, né, se é júnior, pleno, especialista, e sem definir as tecnologias específicas que esse analista de dados vai trabalhar, simplesmente analista de dados. A gente poderia trabalhar para criar um cluster que identifica os candidatos bem-sucedidos para as vagas de analista de dados e as principais características. Então, apareceria aqui uma suposição, né? Power BI, SQL, ClickSense, Tableau, algumas outras características que seriam mais específicas das vagas que a empresa toca. E aí a gente poderia fazer isso para dev, a gente poderia fazer isso para dev back-end, front-end, para data science, para QA, para vários tipos de vagas e criar esses clusters. É uma ideia mais elaborada que teria mais valor na prática, né? Aqui é mais um desenvolvimento de conceito para mostrar que é possível, com os dados que a empresa tem, para mostrar que dá para chegar num resultado legal, daria para elaborar mais ainda esse resultado, né? E também fazer uma aplicação mais pautada na realidade. A parte de match, que já é bem interessante, teria como elaborar um pouquinho mais, mas do jeito que tá, já é bem interessante. Pega os candidatos, traz qualquer vaga que ele teria mais match. A gente trouxe alguns ali para exemplificar. E bom, agora a gente vai começar a parte da IA conversacional, né, que vai realizar o processo seletivo, a entrevista de emprego. Então a gente começa instalando algumas bibliotecas, essa aqui é da OpenAI, para a gente conseguir usar a API da OpenAI, e essa aqui que é para que a gente vai gerar e baixar um PDF, que vai ser o resultado final dessa entrevista, né? Vai dar algumas informações ali que a gente configurou a ferramenta para fazer. E bom, aqui já começa a parte de configuração realmente da aplicação que a gente fez, né? Então a gente faz alguns imports, a gente conecta na API da OpenAI, aqui estaria a minha key, eu tirei agora aqui por causa da gravação do vídeo, né? Mas eu vou descer aqui depois e vai ver que esse código já foi rodado, eu deixei ele rodado aqui até para demonstrar uma aplicação, né? Mas eu tirei a API, que se cria lá na parte da OpenAI, conecta a API aqui, aí você precisa só colocar alguns créditos, mínimo de $5 e rende bastante. Eu coloquei $5 e fiz todos os testes que eu preciso e ainda tem valores lá. Aí ele vai conectar, né? E ele vai criar um contexto da entrevista. E aqui você consegue colocar várias características que você vai querer para criar esse contexto. Tem algumas limitações essa aplicação via API atualmente, não sei se é um objetivo deles melhorar isso, mas você não consegue treinar esse modelo efetivamente, pegando todo o conhecimento de conversacional, de linguagem natural que ele tem, e treinar ele baseado nos dados que você tem. Você consegue dar contexto. Então a gente dá um contexto para ele aqui. Eu selecionei algumas questões, umas que nem são tão relevantes, como essa parte de cluster, mas a gente colocou o máximo de coisas que a gente achou minimamente relevante para demonstração. A gente faz algumas configurações aqui, mas de idioma, coisa não tão relevante. E aí, a gente também, uma outra parte interessante é que a gente também dá um contexto via texto. Então a gente pega, além dos dados que a gente dá para ele ali, via das variáveis, né, a gente consegue dar um texto escrito aqui, que vai dar contexto para ele também, e esse texto ele é muito relevante, tá? Então se você quer 1, 2 perguntas, você vai fazer a configuração, mas tá configurado no texto também é muito importante, senão se a resposta não for satisfatória,
a API retorna aqui que é a mesma pergunta, mas se você configurou para uma pergunta só, não vai ter a parte de input para colocar a segunda pergunta, então é importante ser dar um prompt bem interessante ali de contexto para ele também. Então a gente tem uma parte aqui de configuração do contexto, a gente tem uma parte para gerar as perguntas, né? No caso a gente está trabalhando com duas perguntas, uma pergunta de viés técnico e uma pergunta de viés comportamental. Então ele vai gerar a pergunta a partir do contexto e do tipo da pergunta. Aqui algumas configurações do modelo, né, que vai usar da OpenAI ali, da versão, algumas outras configurações. E aí, a partir dessas perguntas, né, que vão ser feitas, a gente tem mais contexto aqui do output, né? Então, a partir da pergunta e da resposta que vai vir a ser dada, tem algumas outras configurações aqui embaixo que eu vou mostrar ainda, mas a gente acabou ficando aqui no meio do código, né? A parte de um contexto maior. Então, o que ele vai me dar de output? Ele vai me dar de output se o candidato foi aprovado ou não, de forma clara e profissional. Ele vai indicar as principais palavras-chave que ele identificou no perfil do candidato, tanto no currículo quanto nas respostas que foram dadas. Ele vai fazer uma análise se existe um match entre o perfil do candidato e a vaga, e ele vai dar a porcentagem estimada de match. Isso é muito interessante. Então ele só não disse se tem um match ou não, ele disse se tem 80%, 90%, 70%. Esse cálculo de porcentagem não é um cálculo fixo com uma fórmula. A própria inteligência artificial faz esse cálculo e ela não deixa tão claro qual que é a fórmula de cálculo. Então, você dá um input, entra meio que uma caixa preta e sai a resposta. Está bem alinhado. Teria como elaborar mais para ter uma fórmula ou algo do tipo, mas da forma que está também corresponde bem. E aqui uma parte para proibir que ele faça qualquer outra pergunta do que já não foi configurado, né? Que a gente chegou a ter alguns problemas de gerar mais perguntas do que tinha de respostas. Isso aqui de contexto foi importante também. E aqui uma formatação das respostas, num formato que a gente quer, porque daí fica tanto mais fácil ler, porque antes o resultado que vinha, às vezes vinha tudo numa linha, ficava um pouco mais complicado, então isso aqui vai ficar tanto mais fácil ler o resultado, mas o principal e mais interessante que a gente adicionou é que o resultado não vem só em texto, a gente gera um PDF, e esse PDF é baixado automaticamente, eu vou até mostrar aqui depois. Então, é uma formatação do formato que a gente quer, e aqui começa a parte de gerar o PDF, então vai ter os comandos para gerar o PDF, tudo, né? E também a formatação desse PDF. Então não é um PDF totalmente cru que só vai pegar esse texto e tacar lá. Tem algumas formatações simples que a gente colocou, mas que já fazem uma diferença e deixam o PDF mais bonitinho. E daria para elaborar mais ainda, né? Aliás, essa é a parte mais simples do projeto aqui, digamos, tanto de fazer quanto de elaborar mais. Então a gente tem todas as configurações do PDF e depois a configuração para fazer o download automático. Aí tem esse comando aqui que é da entrevista interativa e alguns prints aqui que vão ser os textos fixos que vão aparecer, né? Só para dar um contexto e aí começar assim a parte da API e tudo. Aí a pergunta técnica, a pergunta comportamental e dar o parecer. Aí um printzinho aqui para falar que é a avaliação final, né? E depois aqui já tem a parte de PDF também para finalizar. E bom, após isso a gente chama aqui a entrevista interativa, né? Para começar a entrevista, e a gente precisa definir só antes de rodar, né, o ID do candidato, porque daí vai ter toda a questão de currículo dele, né, e o ID da vaga para a gente selecionar a vaga que vai ser a entrevista, porque isso vai influenciar, obviamente, na entrevista, né, então eu rodei aqui já antes, então a gente tem aqui como que está funcionando, né, a entrevista, isso aqui é o print fixo já, e aqui já começa a parte de IA mesmo, né? Então tem a pergunta técnica que é elaborada, aí que eu dei uma resposta bem elaborada para fazer um teste bem interessante, né? Aí depois tem a pergunta comportamental e a resposta da pergunta comportamental, e aqui ele dá a avaliação final. Essa parte que está em texto eu vou abrir o PDF, que ele gera automaticamente e baixa automaticamente também, né? Então ele dá o status de aprovação, ele dá
o porquê que foi aprovado, o match com a vaga, a porcentagem do match com a vaga, as palavras-chave e o veredito final. E aqui já tem o nome do PDF que foi gerado e eu vou abrir o PDF aqui agora. E bom, a gente tem o PDF que foi gerado aqui, ó. Esse PDF aqui, ele tem uma formataçãozinha, uma cor e tal, bem básico, mas que já dá um diferencial para o PDF. E as mesmas informações que estão no texto estão aqui, só que mais diagramadas, num formato um pouco melhor. Então, a aprovação, o motivo da aprovação, o match com a vaga, as palavras-chave, o veredito final. As palavras-chave, se a gente ver, tem algumas que fazem bastante sentido, como Java, Python, projetos. Algumas que não fazem tanto sentido, que é uma questão de configuração. A gente teria que configurar um pouquinho melhor essa questão de palavra-chave. Mas funciona já. Daria para dar uma alinhada um pouquinho melhor, uma configuração um pouquinho melhor, talvez pegando uma versão melhor do ChatGPT também para fazer esse processo, mas daí envolveria também, além da API, né, que é no mínimo $5 mais $20 para pegar a versão paga do ChatGPT para conseguir utilizar ela na API, eu acredito que tem que ter assinatura lá do ChatGPT, mas daria para melhorar e tá mais afiado ainda, trazer um resultado melhor. E bom, agora a gente tem aqui, né, a gente saiu do Google Colab para os outros dois entregáveis, a gente tem o código aqui no GitHub e a aplicação dentro do Streamlib. Então a gente adicionou aqui no Streamlib a parte de análise de METs, né? A gente carregou um número reduzido dos dados aqui e aí você consegue selecionar quantos METs você quer, analisar os METs, e ele traz os dados aqui com o rank, o ID do candidato, a vaga ID e a similaridade, e a parte de padrão do comportamento, né, dos clusters dos candidatos que foram bem sucedidos. A gente você clica para gerar e a partir dos dados que você colocou aqui dentro da aplicação ele vai gerar esses clusters. A gente não colocou a parte de entrevista, que eu entendo que é uma parte bem interessante, seria interessante ter aqui também, mas por uma questão de que precisa da chave de API, né? E aí a gente rodou os testes numa chave de API que eu criei na minha conta. E isso a gente deixa aqui. A gente já teve um certo gasto já com os testes que a gente fez para deixar o código ok. E aí, dependendo se fizesse mais alguns testes aqui, poderia acabar o crédito que a gente colocou lá e aí ia começar a quebrar, né? Não ia funcionar, daí ia aparecer que a aplicação está quebrada ou algo do tipo, sendo que não é, sendo que só teria acabado os créditos, aí não ia bater na API só, ia tentar bater, não ia dar, ia ter crédito. Mas toda a parte de conversação tá no código, então para quem quiser testar, né, testar na própria máquina, no Google Colab ou em algum outro notebook e consegue. A gente só não adicionou isso aqui por esse detalhe. Bom, então agora fazendo o encerramento, né, acredito que a gente conseguiu mostrar bem o nosso projeto, desde a parte do código em si até a aplicação em si, dando contexto de tudo, mostrando as soluções que a gente pegou e desenvolveu para os problemas apresentados, os pontos de melhorias, o que a gente chegou a fazer, o que a gente não chegou a fazer, os motivos para a gente ter feito ou não, né, dando um contexto, sendo que é um projeto um teste, né? Não chega a ser um MVP, mas um teste, então algumas coisas não foram feitas por questão de custo, outras coisas não foram feitas porque a gente chegou num nível ok, que dava para demonstrar já o potencial, e se fosse elaborado mais, daria para fazer algo totalmente aplicável na realidade. Então eu acredito que a gente conseguiu demonstrar bem a ideia e justificar tudo que foi feito e que foi desenvolvido. Então gostaria de agradecer a oportunidade de estar fazendo esse projeto, de estar apresentando esse projeto. Foi um projeto bem interessante de se fazer, em algumas partes bem desafiador, mas que acredito que a gente chegou num resultado bom. Então é isso, queria agradecer e me despedir aqui.